E aí, gente, tudo bem? Nessa aula, você vai aprender o que é a equação segmentária da reta e qual que é a utilidade de você saber essa equação, e não só a equação geral e reduzida que a gente já viu. Vamos lá? Beleza, gente. Então, vamos primeiro começar com a definição. O que é equação segmentária da reta? A equação segmentária da reta, ela é uma equação que eu já vou falar para vocês o que é, qual que é o formato dela, mas ela tem algumas restrições. Ela só é possível de ser feita para as retas que não são nem horizontal, nem vertical e nem que passa pela origem. Ela não pode passar nem pela origem, nem ser vertical, nem ser horizontal. Toda reta que não tem essas características pode ser representada na forma de equação segmentária. E ela é uma equação que tem esse formato aqui, ó. X sobre P mais y sobre Q igual a 1. Sempre o x e o y isolados, sem nenhum número multiplicando eles aqui, certo? Sempre um mais entre as frações e sempre igual a 1. Esse é o formato da equação segmentária. A equação segmentária ela não é um novo método de representar retas, é uma coisa diferente. Não, a equação geral, a equação reduzida, a equação segmentária representam a mesma reta, certo? Então, se você joga um x em uma, você joga 2 no lugar do x, você vai descobrir o mesmo y, tanto faz se foi na geral, se foi na reduzida, se foi aqui na segmentária. Então, qual que é o benefício da gente representar retas por esse formato de equação aí? O benefício é o seguinte, ó. Vou tentar explicar para vocês, né? É bem simples, mas eu vou tentar mostrar para vocês o que eu quero. Vamos pensar aqui num plano cartesiano. E imagina uma reta qualquer nesse plano cartesiano. Então ele vai cruzar o eixo y num ponto Q e vai cruzar o eixo x num ponto P aqui. Tá, esse ponto Q, que está cruzando o eixo y, eu sei que o x dele tem que ser zero, né? Ele está no eixo y, então o x é zero. Tá, vamos tentar descobrir agora o y desse ponto. Para descobrir o y desse ponto, eu poderia pegar a equação segmentária dela aqui e jogar zero no lugar de x. Se eu jogando zero no lugar de x aqui, vai ficar simplesmente y sobre q igual a 1. Passo o q multiplicando, dá y igual a q. Significa que ele está cruzando o y em q, que é exatamente o número que está embaixo do y. Então olha só que beleza. Essa equação segmentária, se a equação estiver nesse formato, tem que ser exatamente assim. O que está embaixo do y indica o cruzamento com o eixo y. E o que está embaixo do x, você já deve ter imaginado, indica onde vai cruzar o eixo x. Olha só, esse ponto P que está aqui, eu sei que o y dele tem que ser zero. Certo? Ele está em cima do eixo x, quer dizer que ele não está nem para cima nem para baixo. O y é zero. Quando o y é zero, joga nessa equação segmentária aqui, ó. Essa segunda fração vai se cancelar, né? Porque zero sobre qualquer coisa é zero. Contanto que não seja zero embaixo, né? Aí que vai ficar x sobre p igual a 1. Então x igual a p. Ou seja, cruza aqui em p, que é o número que estava embaixo do x. Então esse é o benefício da equação segmentária. Quando você escreve assim, ó, primeiro, a equação geral era geralzona. Não tinha nada assim que falasse, nossa, ó, equação geral. A equação reduzida tinha um benefício que a gente viu, que era aquele número que acompanha o x é o coeficiente angular. Você já sabe, então, pelo menos se a reta é crescente ou decrescente, por exemplo. E o termo independente era o coeficiente linear, era onde cruza o eixo y. Tinha um benefício essa equação reduzida. Só de bater o olho nela você já tinha essas informações. A equação segmentária são benefícios diferentes, certo? Só de bater o olho nela, sem fazer cálculo nenhum, você já vai saber onde a reta cruza o eixo x e onde a reta cruza o eixo y. O que está embaixo do x é o cruzamento com o x, o que está embaixo do y é o cruzamento com o y. Beleza? Sem fazer conta nenhuma. Só lembrando, sempre tem que ser mais entre as frações aqui, sempre tem que ser igual a 1. E o x e o y tem que estar isolados ali em cima, sem nenhum número multiplicando eles. Certo? Bom, vamos fazer um exemplo, vai ser um exemplo só essa aula, de como que a gente pode partir de uma equação geral e transformar na equação segmentária.
Bom, para isso vamos fazer duas retas, na verdade. É como se fossem dois exemplos em um, né? Dadas as equações gerais das retas R, 3x mais 5y menos 15 igual a zero, e S, 4x menos 24y menos 12 igual a zero, determine as equações segmentárias e esboce seus gráficos, indicando onde elas interceptam os eixos x e y. Esses interceptos vão ser facinhos, né? É o que tiver embaixo do x e o que tiver embaixo do y. Bom, vamos começar com a reta R. A equação era 3x mais 5y menos 15 igual a zero. O primeiro passo que você vai fazer, é pegar esse termo independente aqui, esse menos 15, e jogar para o segundo membro, só ele. Então vai para lá como mais 15. Até por isso que eu falei para vocês que a reta não podia passar pela origem. Porque se ela passa pela origem, ela não tem esse termo independente. A gente até mostrou isso em aulas anteriores. E aí você estaria igualado a zero. Você nunca conseguiria chegar em igual a 1 no final das contas. Certo? Mesma coisa se a reta fosse horizontal e vertical. Você também não teria ou o x ou o y, você não teria na equação. Então você não conseguiria representar naquele formato da equação segmentar. Beleza. Então o primeiro passo, joguei o coeficiente, aliás, o termo independente para o segundo membro, ficando assim. Agora lembra que o que você tem no segundo membro tem que ser o número 1. Do 15 para chegar no 1, eu vou dividir por 15. Só que se eu dividir por 15 o segundo membro, eu tenho que dividir por 15 o primeiro membro também. Então eu vou dividir tudo por 15. E aí vai ficar assim, 3x sobre 15 mais 5y sobre 15 igual a 15 sobre 15. Quando eu faço isso, repare que esse 3 e esse 15 que aparece aqui dá para simplificar por 3. Aqui o 3 vai sumir, aqui vai ficar 15 dividido por 3, que dá 5. Aqui dá para dividir por 5 em cima e embaixo. E aí fica um 3, né? O 15 por 5 dá 3. O 15 por 15 dá o 1 que eu já queria. O que eu obtive? X sobre 5 mais y sobre 3 igual a 1. Pronto. Olha que fácil que foi chegar na equação segmentária. Então, só joguei o termo independente para o outro lado e dividi os dois membros por esse termo. E aí eu obtive a equação segmentária e aí já sei, onde que essa reta cruza o eixo x? No 5. Onde que essa reta cruza o eixo y? No 3. Ligando os dois pontos, eu obtenho o meu gráfico dessa reta. Bonitinho, né? E fácil. Vamos fazer agora para a reta S. Essa vai ter só um passo a mais, porque vai ter um negativo, vai ter algumas coisinhas diferentes para a gente trabalhar. Quer ver? A reta S, então era 4x menos 24y menos 12 igual a zero. Então, o esqueminha inicial é o mesmo. Passa esse termo independente para o segundo membro. Então vai ficar 4x menos 24y igual a 12. Vou dividir tudo por 12, porque eu tenho que obter 1 no segundo membro aqui. Então vai ficar 4x sobre 12 menos 24y sobre 12 igual a 12 sobre 12. O 4 e o 12 dá para simplificar por 4, fica 3. Beleza, aqui já vai ficar x sobre 3, que é parecido já com como tem que ficar mesmo. Aqui, que vai ficar um pouquinho diferente, porque vai ficar 24 sobre 12 dá 2, só que dá 2 lá em cima. Que 12 sobre 12 dá 1. Olha como é que a gente vai ficar aqui. X sobre 3 menos 2 vezes y igual a 1. Reparem que está quase já na forma da segmentária. Por que ela não está? Por dois motivos. Um que aqui é menos, e o certo é ser mais, e outro que tem esse 2 multiplicando o y. Não tem que ter nada multiplicando o y, tem que ter alguma coisa embaixo dele. Tem que ser uma fração ali. Certo? Ou se não for fração, é como se tivesse o 1 embaixo, também poderia ser. Mas não é o caso. Como que eu faço para transformar isso na equação segmentária? Esquece o sinal de menos por enquanto. Esquece o menos. Imagina que fosse mais 2y. Vocês concordam que multiplicar por 2 é a mesma coisa que dividir por meio? Talvez não seja tão óbvio. Mas pensa um pouquinho. Multiplicar por 2 é a mesma coisa que dividir por meio, por 1 sobre 2. Então, em vez de ter esse 2 vezes y, eu vou colocar y sobre meio. E aí, para ficar com o positivo, eu vou colocar y sobre menos meio. Fica assim, Então ficou x sobre 3. Agora aqui, mais. Porque o mais com menos fica menos. Então, vamos pensar da resposta para trás. O mais com menos ficaria menos, que é o que eu tenho lá. Então tá tudo bem. Esse sobre meio, pela propriedade de frações, você sabe que quando você está dividindo por uma fração, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Multiplicar por 2 sobre 1.
que aí você voltaria no que você tem na passagem anterior, certo? Então se aqui fosse 3y, você colocaria sobre 1/3. Se fosse 5y, sobre 1/5, certo? E aí o sinal acompanha. Então era menos, aqui foi o menos ali embaixo também, porque aí você garante deixar o mais ali. Pronto, ó, agora ficou no nosso formato de equação segmentária. Ficou um pouco mais feinha, né, porque ficou fração com fração, mas tudo bem. A gente obtém, então, o seguinte gráfico. No x, ele cruza em 3. No y, ele cruza em menos meio. Tem mais ou menos aqui. E aí, pega a régua, liga os dois pontos, acabou. Aí está nosso gráfico da equação da reta S. Beleza, gente? Essa equação segmentária é relativamente tranquila, mas eu gosto dela. Ela é pouco abordada normalmente nas escolas, mas eu gosto bastante, porque você consegue obter os interceptos da reta de maneira até que rápida, sem ter que ficar substituindo x por zero, y por zero. Ela é uma coisa um pouco mais direta para a gente. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Ficamos por aqui então. Até mais. Tchau para vocês.